Bom dia, meu nome é Yuri Barbosa, essa é a nossa aula 6. A aula 6 ela é tanto para o segundo como para o terceiro ano. Ela é igual à nossa primeira aula do bimestre, foi uma aula pensada para ambas as turmas, tá? Para fechar esse bimestre, o tema é colonialismo e neocolonialismo, né? Ele tinha sido indicado pela programação do Escola em Casa, seria uma daquelas aulas que seria transmitida no YouTube e na televisão. Como essa aula não foi transmitida, eu montei minha versão dela. Além da ideia de colonialismo e neocolonialismo, que era para ser trabalhada, trouxe também a ideia de decolonialidade. Aí na primeira imagem, a gente tem a figura de Henrique VIII, que vai fundar a dinastia do Tudors na Inglaterra, né? E ele é uma das figuras importantes ali que vai demonstrar esse poder monárquico, né? Esse poder da monarquia no período do século XVI e nesse período colonialista. Henrique VIII é muito marcante por quê? Porque ele vai começar o protestantismo, né? Vai rachar com a Igreja Católica, com o Papa, e vai se autoproclamar Papa da Inglaterra. Então esse processo de autoafirmação do poder real vai marcar aí esse período do colonialismo a partir dessa figura. Na foto central a gente tem a figura de Otto von Bismarck, que vai participar da unificação da Alemanha, que já vai ser um período ligado ao neocolonialismo, ao período ali de formação das nações. Então as grandes nações europeias ali num novo processo de expansão. E por último aí, à direita, a figura do Ailton Krenak, né? Uma das lideranças indígenas aí que vai travar esse debate sobre decolonialidade, que a gente vai chegar ao final dos slides. Queria que vocês tentassem assistir ao final da aula a entrevista do Ailton Krenak na UNB TV. Eu disponibilizei o link lá nas referências e gostaria que assim que acabasse a aula vocês tentassem assistir, tá? O primeiro ponto aí, colonialismo, né? A gente vai para esse momento do século XV aí. O processo de colonialismo, né, ele vai ser marcado aí por essa burguesia mercantil que vai explorar a América, a África e a Ásia, né? A gente tem que lembrar aí dos insertos que o professor Boaventura vai dando sobre essa temática, tá? A partir do texto que eu passei até na bibliografia. O primeiro deles vai falar assim: foram inicialmente concebidos como parte da paisagem das terras descobertas pelos conquistadores. Terras que, apesar de habitadas por populações indígenas desde tempos imemorais, foram consideradas como terras de ninguém. Foram também consideradas como objetos de propriedade individual, de que é prova histórica a escravatura. Essa fala do professor Boaventura é importante por quê? Porque em 1500 a gente começa ali, no início da colonização, a exploração da mão de obra indígena. Essa exploração da mão de obra indígena, junto com fatores como, por exemplo, as doenças tragas pelos europeus, né, e as guerras travadas entre os próprios povos indígenas, muitas vezes motivadas até pela essa presença portuguesa, que vai chegar com muitos poucos soldados e vai ter que fazer acordos, né? Isso está muito presente na América Espanhola, né? Na conquista dos astecas, da América Central. Os espanhóis eles vão ter que fazer acordos com lideranças indígenas locais, conhecer essas lideranças para, a partir do conhecimento de como funciona essa política de poder local, eles vão aí buscar incentivar que esses povos muitas vezes vão entrar em conflitos entre eles para assim enfraquecer os dois. É uma das técnicas aí que você vai ter para poder concretizar esse processo de colonização. A gente tem que lembrar também aí que existem algumas estimativas, né? Essas estimativas vão falar de um primeiro genocídio aí dos povos indígenas. Até 1570 ali mais ou menos, a gente teria uma população indígena que seria de aproximadamente 60 milhões. Depois de 75 anos, essa população vai ser de 6 milhões, ou seja, você dizima ali 90% da população indígena, você vai matar boa parte da população indígena. Isso tem a ver com diversos fatores, mas um dos mais importantes é a questão das doenças aí, desse trabalho forçado que é explorado, né, durante esse processo inicial de colonização. A partir de 1570 a gente vai começar a trazer mão de obra negra, né, uma mão de obra negra que Portugal já utilizava em Cabo Verde, por exemplo, nas plantações de açúcar que já estavam começando a dar lucro. Então você traz um modo operante, um modo de fazer negócio que já é conhecido, tá? Esse colonialismo ele vai ser motivado pelo crescimento da economia, fontes de matéria-prima, alimentos, produtos e comercialização, ou seja, essa burguesia mercantil ela precisa tanto de matéria-prima
quanto de um mercado consumidor. O professor Boaventura continua então. Colonialismo é todo modo de dominação assente na degradação ontológica das populações dominadas por razões etno-raciais. As populações e os corpos racionalizados não é reconhecida a mesma dignidade humana que é atribuída aos que dominam. Então aí a gente começa nesse período o desenho do que vai se tornar aquela ideia do darwinismo social que a gente vai trabalhar lá na frente. A ideia de que existe aí raças humanas, né, que estão sendo travadas a partir de que momento? A partir do momento que esse europeu vai encontrar um outro povo que é diferente dele, que se veste diferente, que vive um modo de vida totalmente diferente. Isso vai justificar você civilizar esse povo, você cristianizar esse povo, porque ele é diferente de você, e se ele é diferente de você, ele é algo que é ruim. A gente tem que lembrar que o ser humano é muito inseguro com relação a tudo aquilo que é diferente dele próprio. Essa é uma característica humana como um todo. Se a gente for analisar as relações humanas, isso é natural, algo que a gente não conhece gera insegurança na gente. Mas esse processo de insegurança dos europeus, ele justificou um processo de violência, uma violência que foi cultural, foi física, foi histórica, é um processo que vai repercutir em todo o processo de formação do Brasil, como a gente vai vendo aí ao longo dos slides. Como resultado aí, a gente vai ter desse colonialismo, né, a difusão do cristianismo, a concentração de metais preciosos na Europa, a descoberta de novas espécies vegetais. É muito importante a gente lembrar aí a questão da batata. A batata ela é descoberta aqui nas Américas e levada para a Inglaterra. E isso vai garantir a alimentação da população da Europa durante muito tempo, em especial ali da Inglaterra. Essa batata vai alimentar o povo inglês e contribuir para que ele consiga fazer uma revolução industrial séculos ali à frente, que nem a gente vai vendo ao longo das aulas, né? A gente já passou aí, a gente está agora na 6ª aula, então a gente passou por 5 aulas aí que estudaram diversos momentos da humanidade. E essas 5 aulas, que foram 5 para segundo ano e 5 para terceiro ano, totalizam aí um conjunto de 10 aulas que já podem dar diversos elementos para vocês questionarem durante todo esse percurso histórico que eu vou trabalhando aqui, tá? Então, busquem tentar fazer esse tipo de ligação, tá? Extermínio de povos indígenas, destruição de sociedades indígenas e saque de suas riquezas. Um dos marcos aí do colonialismo para a história do Brasil é esse Tratado de Tordesilhas, né? Um dos tratados locais aí que vai dividir essas terras que estão sendo colonizadas. Eu deixei na descrição na bibliografia o acesso para esse mapa, que é um mapa de 1595. Ele está disponível na Biblioteca Nacional. Eu queria que vocês tentassem abrir ele para dar uma olhada nos detalhes do mapa, tá? Ele tem uma resolução grande e aí vocês vão conseguir ver alguns detalhes que eu acredito que vocês vão achar interessante. Já no segundo momento aí a gente vai para neocolonialismo. Se o colonialismo está lá no século XV, com os europeus chegando aqui na América, na África e na Ásia, agora a gente já está em outro momento. Esses europeus já têm uma sociedade que já está bem estruturada, que ela já passou por um processo de revolução industrial, que já está chegando no seu segundo momento, na sua segunda fase, que já é de um capitalismo financeiro que está se globalizando. Na primeira fase a gente teve um processo muito grande ali de urbanização, por exemplo, de um fluxo do campo para a cidade. Agora a gente já tem um crescimento dessa própria cidade nela própria e no mundo, né? da relação dessa cidade com o mundo. Esse sistema global financeiro que está sendo criado aí, né? ele vai motivar algumas coisas aí, uma política, né, de Estado. Essa política de Estado, o neocolonialismo, também é conhecido como imperialismo. Por quê? Porque é o império europeu, de alguma maneira, se manifestando ao longo do mundo, impondo sua força ao longo do mundo. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão em busca de energia, matéria-prima, novos mercados para exportação, né? Esse mercado global financeiro precisa escoar seus produtos, né? A Inglaterra está produzindo muitos produtos e precisa escoar, por exemplo, seus tecidos, por exemplo, que vão para as colônias das Índias. Colônia das Índias que vão até parar de produzir tecido, né? Por causa das leis impostas. Então você vai quebrar a economia local da produção de tecidos para poder vender o inglês. Isso vai enfraquecer a população local, desses locais que estão sendo colonizados. Isso aí a gente estudou também lá nas aulas, tá, gente? Pressão demográfica, fruto do crescimento populacional, né? Quanto mais a população cresce, mais espaço essa população vai precisando, maior a área de agricultura, e assim é o processo da humanidade, né? A gente é como uma espécie de barata no mundo, né? A gente vai crescendo tudo que é canto, consumindo tudo.
E isso tem sido um problema no planeta, né? Como a gente vai ver lá na frente, segundo o próprio Boaventura, né? Esse processo de imperialismo, esse processo de expansão de ideias, de culturas de consumo, impacta em todo o globo, impacta em diversas matérias que vocês estudam aí, desde a biologia, sociologia, voltando à ideia de neocolonialismo. Se o colonialismo está lá assentado no século XV sobre uma dominação de povos, o neocolonialismo não apenas organiza os países da periferia do capitalismo a partir dos interesses das grandes potências, mas retira-lhes tudo que possa ser transformado em mercadoria, inclusive seus direitos sociais. Em paralelo, faz com que sociedades dominadas adotem os mesmos valores culturais do explorador. E aí está o grande pulo do gato. Aqui, no neocolonialismo, no imperialismo, a gente já tem nações sendo criadas. Então a gente não tem agora mais o mando de um rei monárquico que nem era no colonialismo. Agora a gente tem uma nação que está sendo representada por representantes de Estado ali, mas que tem forças atuando, né, também por trás desse Estado, como os grandes empresários do período, né, que estão lucrando muito com essa revolução industrial e estão gerando riqueza para essas nações. Isso é justificativo para a sua participação no governo, assim como é durante todo o período capitalista, né? Você tem os grandes setores econômicos participando diretamente da política dessas nações, né? A gente tem, por exemplo, no caso brasileiro, sempre a bancada dos agropecuários, a gente tem sempre a participação junto de diversas instâncias do governo dos setores de construção civil, e por aí vai. Assim, existe uma série de setores, né, que vão sempre estar representados, né? Inclusive da igreja, né? Algo que está sempre presente aí. A divisão Estado e igreja, ela é feita durante esse processo de surgimento das nações, mas ele nunca deixa de fato de existir, né? Até hoje a gente tem, por exemplo, representações da igreja dentro do Estado. Essa separação de Estado e igreja, ela nunca de fato aconteceu de maneira plena, né? A gente sempre vai ter essas instituições aí trabalhando de alguma maneira junto ou se relacionando. Como resultado, a gente vai ter aí uma europeização do planeta, construção de rotas e estrutura de locais colonizados, né? Durante esse período a gente vai ter no Brasil, por exemplo, a expansão das linhas férreas. Quando a gente está ali no início de 1900, no Brasil, no início do século XX, o setor ferroviário vai ser um dos que mais vai empregar no Brasil todo. Isso vai criar uma classe de trabalhadores que vai atuar não só no movimento sindical, na luta por direitos trabalhistas, vai impactar num crescimento de bairros operários, do crescimento da própria cidade, que vai ter um fluxo comercial, que vai ter um fluxo de pessoas maior. Ampliação do mercado europeu, utilização do papel moeda, por aí vai. A gente tem várias características aí, eu não vou ir citando todas, vou deixar aí vocês ir lendo também. É importante a gente lembrar aí que também durante esse processo a Europa está vivendo a chamada paz armada, né? A gente tem ali, ao final da Guerra Franco-Prussiana, a unificação da Alemanha, e após esse período após a unificação da Alemanha, né, com Otto von Bismarck à frente, a Europa entra num período de paz que vai durar até a Primeira Guerra Mundial. Durante esse período de paz, né, paz armada, que ficou conhecida na França como Belle Époque também, né, por ser exatamente essa ideia de um centro urbano que está efervescendo, que tem pessoas e a cultura, muitos artistas do mundo todo. Está tudo acontecendo nessa Europa, né? Durante esse período da paz armada, durante esse período entre guerras, a Europa vai expandindo o seu domínio. Para expandir esse domínio, né, esse processo de imperialismo, tá, gente? Um dos eventos que vai marcar esse imperialismo é exatamente a Conferência de Berlim, que é o encontro aí de vários países europeus para a divisão do continente africano, né? A gente tem aí na imagem, por exemplo, a figura de Otto von Bismarck sentado à direita aí, e lá atrás um quadro da África. Então você tem aí diversos europeus sentados numa mesa dividindo esse grande continente a ser explorado, né? O professor Boaventura vai definir alguns efeitos desse processo aí de colonialismo, neocolonialismo, né? Esse colonialismo aí criado ao longo de 400, 500 anos aí, ele vai trazer alguns efeitos para nós. Que efeitos seriam esses? Ele pautaria aí, ele pauta essa ideia a partir da dominação moderna, a partir dessas três ideias centrais: capitalismo, colonialismo e patriarcado. Essas três ideias seriam ideias que estruturariam uma estrutura de poder e domínio da sociedade, tá? Esse colonialismo, então, ele vai ganhando uma nova roupagem com o tempo, mas um domínio continua sendo mantido, um domínio que é cultural e político, né?
A gente tem que lembrar, por exemplo, aí, da influência norte-americana na história brasileira. A gente tem que lembrar, por exemplo, da influência dos norte-americanos e da CIA durante o golpe militar, durante a ditadura militar, que começou em 1964. A gente deve lembrar também aí da influência que teve no período de democratização das grandes mídias, por exemplo, como a influência da Globo na primeira eleição do Collor. A gente tem aí uma série de influências externas aí, e internas que estão trabalhando com esses elementos externos que vão dialogando aí e de alguma maneira negociando a história do Brasil em alguns momentos, né? Então esse contexto de capitalismo global, capitalismo financeiro já globalizado, vai ter diversas influências na nossa realidade. Uma delas vai ser aí o racismo, a xenofobia, a violência policial, a especulação imobiliária, que a gente já viu na primeira aula, pensando no Distrito Federal a partir do processo de gentrificação das pessoas, que é um processo aí que está no meio desse processo de exclusão social aí que está sendo trabalhado pelo professor Boaventura. Milícias paramilitares, essas milícias paramilitares estão muito presentes não só no Rio de Janeiro hoje em dia, mas depois que o Comando Vermelho e o PCC foram expulsos ali daquela região central do Sudoeste e subiram para o Nordeste, diversas milícias começaram a aparecer no Nordeste também e em outras regiões do Brasil. Então é um processo que está fervente e é dos últimos anos e tem acontecido. Degradação ambiental, é importante a gente lembrar disso também. A gente tem um processo no Brasil sempre de roubo de terras indígenas. Terras indígenas que são ocupadas por grandes fazendeiros que vão utilizar daquela terra para fazer uma exploração, seja das árvores, seja para plantar soja ou qualquer tipo de coisa. Nesse processo de expansão do agronegócio e da perda de terras indígenas, a gente tem tido uma degradação ambiental. Isso tem acontecido muito na Amazônia ao longo dos últimos meses. Tem sido debate aí mundial, tá no jornal todo dia. Outro efeito aí que é importante a gente pensar é pensar esses efeitos no contexto do Distrito Federal. Para a gente pensar os efeitos que o Boaventura vai travando aí tudo, é interessante a gente pensar a situação no negro, né? A gente vê aí o Brasil, o último país a acabar com a escravidão, e quando o Brasil acaba com a escravidão, a gente ainda tem um processo muito grande de negros fugindo, por exemplo, da Bahia para o interior, até décadas depois do fim da escravidão. Porque esses negros ainda estão saindo da capital, fugindo de um racismo que ainda se faz presente nesses locais e fugindo ali para regiões no meio da mata, qual você vai poder ter uma área de cultivo ali própria, você vai ter uma certa autonomia. Porque esse racismo que ele se estruturou desde o início da história brasileira, ele é mantido mesmo após a escravidão. E a gente vai ter como fruto desse racismo, por exemplo, o sistema penitenciário brasileiro. Esse sistema penitenciário ele vai acolher grande parte dessa população, vai ser uma população negra e parda. Quando a gente pensa o caso do Distrito Federal, essa população que nacionalmente é de 60%, no caso do Distrito Federal chega a 77%. Essa mesma população que é de 77% negra é de grande maioria de jovens de 18 a 24 anos, que tem baixa escolaridade. Quando a gente vai ver os dados de criminalística, quais são os principais 3 crimes do Distrito Federal? Furto, roubo e tráfico. Então a gente tem ali essa parte da população carcerária ali, né, que vai estar cometendo furto e crime, né, e a gente tem que lembrar essa realidade do Distrito Federal, que é uma realidade de pobreza e que ao mesmo tempo que tem bons salários, que você pode conseguir bons empregos, você tem uma dificuldade muito grande também de acesso a esses empregos. Por exemplo, se você quer conseguir um emprego no plano piloto, isso vai fazer uma diferença muito grande entre você morar no Cruzeiro e você morar, por exemplo, em Águas Lindas. O local ao qual você reside, muitas vezes vai determinar se vão te contratar ou não. Fora uma série de outras coisas, como a sua estética, seu comportamento, suas roupas, tudo isso vai influenciar hoje em dia num processo de racismo estrutural. Outra questão que a gente tem que pensar é essa questão do tráfico de drogas. Aí. A gente tem 2 drogas aí que são as principais drogas traficadas no Distrito Federal. A primeira é a cocaína e a segunda é a maconha. A cocaína ela é extraída da folha da coca, mas ela não é a folha da coca. É um produto já outro, industrializado. A folha da coca é usada por indígenas há muitos séculos, por exemplo, na região do Peru, né, que a gente tem uma região ali de Andes, a qual a folha da coca ajuda a saúde do corpo, né, a manter a respiração e a energia, entre várias outras características ali, fora o próprio uso cultural. Então é bom a gente fazer essa distinção. Uma coisa é a folha de coca, outra coisa totalmente diferente é a cocaína, que é extraída dessa folha de coca aí, a partir de uma série de processos químicos.
A segunda droga que é importante a gente pensar é a maconha. A maconha é apreendida quase todo dia. Agora mesmo no jornal aconteceu uma apreensão de toneladas e toneladas de maconha. Ambas as drogas, a maconha e a cocaína, que passam por Brasília, costumam vir dessa fronteira do Paraguai. E aí passam por Brasília muitas vezes como rota, né, para ir para outros lugares do Brasil. Essa maconha é importante a gente pensar nela também a partir desse sentido da história do Brasil. A maconha ela chega aqui no Brasil junto com os negros que vêm da Angola, chega no início da colonização. Esses negros que vêm da Angola fumando maconha, né, vão fumar ela sob o nome de diamba, que era um dos nomes africanos. Só é criminalizada no Brasil em 1920, porque a gente tem leis nos Estados Unidos, leis que têm um fundo racial e um fundo conservador que vão impor esse tipo de posicionamento para países ao qual tem relação comercial. E a gente tem uma série de políticos brasileiros eugenistas, a gente tem presença de integralistas, a gente tem uma série de conflitos também mundiais aí no início desse século, né, como a Revolução Russa, a gente vai ter a intentona comunista no Brasil alguns anos depois. Há uma série de revoluções que estão acontecendo, então você tem leis ali que vão proibir a maconha que está sendo usada como medicina até 1920 mais ou menos. Com essa proibição da maconha em 1920 é importante a gente pegar um pulo do gato. Tem um historiador que chama o Jean France, ele tem um livro que chama História da Maconha no Brasil, assim como tem um artigo que eu botei aí na citação para vocês, que é um artigo mais curto. Mas qual é a ideia desse processo histórico? Depois que a gente tem a proibição da maconha, no início do século XX, por causa ligando a maconha a um uso do negro, a uma droga do negro, a uma droga de pobre, a maconha vai entrar ali no know-how de proibição. Em 1960, a gente vai ter a geração hippie, essas ideias hippies e o movimento hippie no Brasil vai fazer com que a maconha chegue na classe média brasileira. Essa classe média brasileira branca que vai começar a usar maconha em 1960, na década de 70 vai começar a ser presa. Isso vai fazer com que algumas leis sejam motivadas aí. A gente tem a lei do usuário de 1976, por exemplo, não diferenciar bem, mas ela vai garantir que essa população branca não seja presa. Então essa lei do usuário, o que ela vai fazer? Se você é branco e você está com um cigarro de maconha, você é usuário. Se você é negro e está com um cigarro de maconha, você é traficante. Isso é provado como? A gente vendo os números dos presídios brasileiros. A partir de 1976 até hoje, a gente vai ter uma alta aí de população negra sendo aprisionada sobre essa justificativa, né, do tráfico de drogas. E aí, então, hoje em dia, a gente tem todo um debate, tanto na Câmara Legislativa do Distrito Federal, quanto em nível federal, sobre essa questão da maconha, da cocaína, do tráfico, tudo isso que eu estou contando de contexto. Por quê? Porque a gente tem um processo não só de legalização da maconha, como é no caso de alguns estados nos Estados Unidos e no Uruguai, mas a maconha também está sendo tratada a nível medicinal. A gente tem aqui no Distrito Federal algumas crianças, por exemplo, que já conseguiram, famílias, né, que têm crianças com problemas como epilepsia, por exemplo, que conseguiram licença para plantar em casa. Essa plantação em casa garante tirar um soro, né, que é o CBD, se não me falha a memória, que vai ajudar as crianças nos ataques de epilepsia, que diminui aí drasticamente, aí mais de 90% de melhora. Então dão qualidade de vida para essas crianças. Então esses são temas todos atuais aí do nosso dia a dia, sem contar o próprio sistema penitenciário aí do Distrito Federal, né? A Papuda está passando por uma série de crises aí por causa da pandemia. Então todo esse contexto que eu estou dando para vocês aí, ao longo do neocolonialismo, colonialismo, até chegar nesses efeitos aqui, é para que vocês tentem relacionar essas ideias com a nossa realidade, tá? Para vocês verem que esses problemas que esses autores vão trabalhando essas ideias, estão presentes no dia a dia. E quando vocês assistem às aulas ao longo do período, vocês vão ver que diversos momentos da história da humanidade vão contribuir para as coisas que eu estou falando aqui. Então busquem fazer esse exercício de revisão do conteúdo, tá? Por último aí, né, depois de apresentar os efeitos, né, desse colonialismo no século XXI, a gente tem uma perspectiva que quer dar uma solução. Essa perspectiva é a decolonialidade ou as teorias del Sul. Existe uma série de nomes, de debates sobre essa nomenclatura e tal, mas qual é a ideia essencial? Que é uma perspectiva teórica e prática dentro da universidade. Eu botei aí 3 autores aí que são referências nessa área de estudo, né? E aí apresento para vocês 3 ideias aí que podem fundamentar uma visão de vocês aí sobre essas teorias do Sul, tá? A ideia essencial é o quê? A gente teve ao longo desse processo de colonialismo e neocolonialismo uma história que está sendo narrada, escrita por quem venceu as guerras da história.
Ou seja, essa história está sendo contada pela Europa e por pessoas brancas e por pessoas de elite. Como fazer uma história diferente? Então essas teorias propõem que a história pare de ser pensada a partir da Europa para cá e a gente comece a pensar daqui para lá. A gente pensar da América para a Europa. Inverter o senso crítico aí de história. Como é isso? O Baba, que é um dos teóricos, ele vai apresentar essa ideia de novo tempo, uma temporalidade que seria de negociação, uma temporalidade diferente da que nós estudamos, de a gente buscar pensar, né, o tempo histórico de forma diferente. Nessa pensar diferente, a gente faria essa negociação. Essa negociação, né, acarretaria naquilo que o professor Boaventura vai falar, da gente encarar a violência vivida nesse processo histórico e a gente pensar os efeitos delas práticos no dia a dia. E por último aí os Komarov, que é um casal que vai falar que a gente, para resolver esse problema da violência, né, e abrir esse novo tempo de debate, a gente deveria pensar que a Europa evoluiu a partir da África, né? Pensar a teoria da evolução humana. As teorias que até acharam um novo corpo até na Etiópia faz alguns meses, não me recordo agora as informações corretas, mas ele vai reafirmar essa ideia, né, de que o ser humano surgiu na Etiópia, na África, e da África o ser humano foi indo para o resto do planeta. A chegada aqui nas Américas do ser humano, existem diversas teorias, né? Eu vou abordar ela em outra aula. Mas é importante vocês pensarem essa perspectiva de que a humanidade surgiu na África e da África foi para o resto do globo. Por último, aí as questões que eu tinha botado inicialmente, né, o que é colonialismo e neocolonialismo, espero que esteja bem claro nesse momento para vocês. E os seus efeitos no século XXI, que eu também narrei lá em cima. Botei algumas referências e sugestões, tá? Tem algumas aulas aí, uma entrevista do professor Boaventura. Queria muito que vocês vissem esse terceiro vídeo, que é o Diálogos. O Diálogos é um programa da UNB-TV que vai ter a entrevista com o professor Ailton Krenak. Queria que vocês dessem uma olhada nele. Tem aí um mini curso que vai trabalhar essas teorias decoloniais, caso alguém queira ir aprofundando. Tem aí um colóquio de decolonialidade, esse quarto colóquio de decolonialidade, ele tem umas entrevistas bem interessantes de diversas representações desse pensamento, dessa prática decolonial nas Américas. Então tentem dar uma olhada nesse vídeo para vocês verem se vocês conseguem compreender um pouco mais como esse pensamento colonial ele é feito na prática, a partir da narração desses personagens, tá? Tem aí o artigo que eu falei sobre a história da maconha no Brasil. E o mapa, que é aquele mapa lá inicial, que é o mapa de 1595. Deixo aí o link para vocês tentarem dar uma olhada nos detalhes, tá? Por último, aí a bibliografia de apoio. Boa parte foi o texto do professor Boaventura, tá, gente? Professor da Universidade de Coimbra. E por último, aí um mural dos Aztecas, né, do Diego Rivera, Cidade do México, né? Eu acho lindíssimo esse quadro e é importante eu botei ele no final, por quê? Por causa da decolonialidade. A gente tem que lembrar que no México a gente teve aí a cidade dos México, que era uma das maiores cidades aí do continente e, quiçá, do mundo. E a estrutura que essa cidade tinha era melhor do que de muitas cidades da Europa do mesmo período, tá? Então a gente pensar que a América ela é um local de grandes impérios, de grandes povos que tiveram muita tecnologia, de que não existem povos atrasados, de que a Europa não tem nada de superior a ninguém. Ok? Então é isso, essa é a última aula do bimestre. Eu vou agora corrigir, fechar as notas de vocês e em breve eu mando o cronograma do segundo bimestre para a gente continuar o estudo, tá, gente? Assistam as aulas, revisem o conteúdo e é isso. Espero que vocês estejam gostando do curso. Até a próxima.